Uma eleição popular para escolher todos os juízes de um país. Um processo de dimensão inédita, mas com baixa participação eleitoral. Um modelo que se vende como mais democrático, mas que traz riscos à independência do judiciário. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também João Paulo Charlot explicando a operação ucraniana com drones contra a Rússia e Giovanna Castro falando sobre o novo filme do criador da série Succession. O México promoveu uma inédita eleição geral para o judiciário no domingo, 1º de junho. Os mexicanos foram às urnas para eleger cerca de 2.700 juízes, incluindo ministros da Suprema Corte do país. Isso equivale à metade dos magistrados de todo o México. A outra metade vai ser escolhida em outra eleição em 2027. O comparecimento no domingo foi um dos mais baixos da história do México. Só 13% dos cerca de 100 milhões de eleitores aptos a votar foi às urnas. Isso lembrando que no México o voto não é obrigatório. Muitos dos ausentes alegaram desconhecimento sobre o processo ou sobre os candidatos. Outros se abstiveram por protestos. O resultado sai em 15 de junho. Claudia Sheinbaum, presidente do México, publicou um vídeo nas redes sociais logo depois do fechamento das urnas. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Você está ouvindo aí a Claudia Sheinbaum dizendo que o processo eleitoral foi um sucesso. Essa eleição para o judiciário aconteceu por meio de voto direto, ou seja, cada eleitor escolhia o nome que queria ter como representante. Esse processo também faz parte de uma reforma judicial, que foi o grande ato final do mandato do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador. Ele promulgou essa reforma em 2024, dias antes de deixar o cargo. López Obrador foi presidente de 2018 a 2024 e durante o seu mandato entrou em atrito inúmeras vezes com a justiça mexicana. A Suprema Corte barrou diversas medidas e reformas propostas pelo então presidente, inclusive uma reforma eleitoral e uma que ampliava a participação estatal no setor energético. A reforma judicial é vista como o maior legado de López Obrador. Ela faz parte de um projeto reformista chamado de Quarta Transformação, baseado, entre outras coisas, na atenção aos indígenas, na justiça social e no fim da corrupção e dos privilégios. A ideia do López Obrador, que é considerado um populista de esquerda, e do seu movimento, o Movimento Regeneração Nacional, é promover uma ambiciosa transformação no tecido social mexicano, nos moldes de outros 3 momentos-chave da história do país. O primeiro desses momentos é a Guerra da Independência, que aconteceu de 1810 a 1821. O segundo é a Guerra da Reforma, que aconteceu entre 1858 e 1861 e promoveu as leis para separar a Igreja do Estado e levar à formação de um Estado nacional baseado em uma ordem constitucional. E, finalmente, tem a Revolução Mexicana de 1910, que pôs fim a mais de 30 anos da ditadura do Porfirio Díaz e resultou na Constituição de 1917, que vale até hoje. Les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el estado de chueco. Esse que você ouviu aí é o López Obrador em uma fala a jornalistas depois de assinar a reforma judicial. Ele diz aí que a proposta é um remédio para combater os privilégios e a corrupção no judiciário mexicano. Segundo ele, o modelo vai tornar o sistema judicial mais democrático. Para evitar a influência de políticos e de empresas no pleito, a lei mexicana proibiu que os candidatos recebam recursos públicos ou privados para suas campanhas. Mas existem dúvidas sobre o poder de fiscalização em cima disso. Isso porque, para fazer suas campanhas, os juízes inevitavelmente precisam de apoios e de dinheiro. E, em parte do México, o dinheiro está na mão do narcotráfico. Isso aumenta o temor de que essas eleições aprofundem a relação de juízes com o crime organizado.
Além disso, os críticos temem que a lógica eleitoral politize excessivamente o judiciário. E também existe a preocupação em torno da qualificação dos candidatos eleitos. Antes da reforma, um juiz precisava ter pelo menos 30 anos de idade e 5 anos de experiência profissional. Agora, basta comprovar um bom desempenho no curso de graduação em Direito, ter 3 anos de experiência e apresentar 5 cartas de recomendação. A experiência mexicana é inédita. O país latino-americano é o primeiro a eleger por voto popular todos os membros do seu sistema judicial. Experiências relativamente semelhantes aconteceram em outros países, mas em menor escala. A Bolívia, por exemplo, promove eleições para os seus tribunais superiores. Mas nesse caso, a Assembleia Legislativa Boliviana filtra os candidatos e os apresenta à sociedade sem dar espaço para campanhas eleitorais. Na Suíça, algumas regiões elegem os seus juízes por voto popular. E nos Estados Unidos existem eleições de juízes e promotores em 38 dos 50 estados. No sistema americano, são diferentes formatos de eleições, com disputas partidárias, disputas não partidárias e eleições de juízes escolhidos por comissões judiciais. Em alguns estados, há campanhas com santinhos, comícios e propagandas na TV. Em outros, não. Nos Estados Unidos, os juízes federais e de tribunais superiores são eleitos pelo Senado após indicação do Executivo, algo parecido com o que acontece no Brasil. Aqui, os juízes das diferentes áreas da justiça, nos estados e na esfera federal, concorrem aos cargos por meio de concursos públicos. Cargos mais altos, como desembargadores e ministros de tribunais superiores, são indicados pelo Executivo e têm que ser aprovado pelo Legislativo. Aliás, um dos argumentos usados por populistas de esquerda e de direita para atacar membros do judiciário é justamente o de que juízes não podem ou não devem tomar certas decisões porque não foram eleitos pela população. Esse é um dos argumentos usados pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro para questionar a legitimidade do ministro do Supremo Alexandre de Moraes para investigar ataques contra a democracia no Brasil. Let me introduce to you a man named Alexandre de Moraes. He is not an elected official. He is a Supreme Court justice who has given himself unchecked power to decide who can speak, who can run for office, and even who can go to the prison. Aí você ouve o Eduardo Bolsonaro na Conferência para a Ação Política Conservadora de 2025, um evento que virou um encontro anual da extrema-direita global. Ele está dizendo que o Alexandre de Moraes é um juiz que não foi eleito, mas que mesmo assim tem o poder de punir ou tornar inelegíveis pessoas envolvidas em uma trama de golpe de Estado. O que não é verdade porque as suas decisões são referendadas pelo plenário do Supremo e foram referendadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral quando ele estava na corte. Mas ainda assim o argumento central do Eduardo Bolsonaro é esse. Juiz que não foi eleito pelo voto popular não poderia ter o poder de tomar essas decisões. Para entender melhor essas questões, a gente procurou o Emílio Meyer, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente queria entender melhor essa questão de eleições para o judiciário. Primeiro, a gente perguntou para ele por que o Brasil não segue esse modelo. A tradição brasileira sempre foi a de seguir o contexto de certas formas de concepção da separação de poderes em que o processo eleitoral não se faz presente. Então, isso se coloca aí de uma forma mais clara aí na construção histórica mesmo do nosso sistema constitucional, né? E principalmente a partir do século XX a gente vai observar que pensar em fórmulas então para acesso a cargos judiciários através de processo eleitoral vai ser algo que vai ser refutado. Você vai encontrar a defesa depois de 1988 de algumas perspectivas nesse sentido, dizendo que esse modelo deveria ser o modelo brasileiro, mas elas são completamente minoritárias, né? A grande maioria dos fundamentos, dos argumentos que existem para a formulação do modo de funcionamento do Poder Judiciário está assentado no fato de que você precisa ter uma certa formação, que essa formação está ligada a um processo de acesso que se dá por meio de concurso público e que esse tipo de especialização tenderia a permitir maior independência no exercício da função judicante, o que vai seguir, na verdade, o modelo de grande parte dos países aí ao redor do mundo, né? Vai ser assim nesse sistema, por exemplo, no caso alemão, vai ser nesse sistema
em relação a diversos outros países em que vai prevalecer, de fato, esse critério de especialização e de conhecimento ao invés de um critério de representação política. A gente resolveu insistir. Por que os críticos das eleições para o judiciário dizem que isso pode acabar com a separação dos poderes? Bom, a ideia de que você não tem membros do Poder Judiciário que são eleitos, né, é uma certa concepção que prevaleceu no mundo ocidental, no sentido de que a separação de poderes deve contar com um poder capaz de resguardar a proteção das leis num sentido que seja de fato independente, né? Então, assim, aliada à própria existência do Poder Judiciário está a ideia de independência judicial. E se você tem dois poderes, outros poderes que primam pela representação, né, como é o caso legislativo e o caso do executivo, que atuam de forma a representar os interesses do povo em geral, né, a ideia básica é que, em relação ao Poder Judiciário, você tem essa independência assegurada, livrando o Poder Judiciário de eventual interesse direto em resultados eleitorais. Ou seja, a ideia fundamental seria de que, se você permite que juízes sejam, na sua maioria, ou talvez na sua totalidade, eleitos, pode haver uma certa confusão entre o tipo de plataforma política que eles estão tentando representar e a forma como eles vão enxergar o papel de partes dentro de um processo. Ou seja, eles podem ser mais propensos a julgar conforme o interesse de certas partes que vai ser convergente com o interesse de uma determinada plataforma política. A gente também perguntou quais outros efeitos as eleições para o judiciário podem ter sobre uma democracia. O efeito presumidamente positivo seria o fato de que você teria maior possibilidade de legitimidade na atuação por uma conexão entre representação popular e atuação judicial, né? Pelo fato de que juízes, de alguma forma, representariam certos interesses políticos, né? O problema é que numa sociedade como a atual, nas sociedades atuais, a política mesmo não tem sido ela, por si só, produtoras de resultados que seriam resultados fáceis de indicar, né, essa correlação entre o que seria a vontade popular. Nem mesmo a definição da vontade popular, né, ela tem passado por um período que seria um período aí fértil de produção, porque há uma polarização imensa e essa polarização tem criado problemas para consenso político, né? Não estou dizendo que a saída é menos política, a saída é mais política, mas talvez dentro dos poderes que já funcionam adequadamente nesse contexto, né? E aí a busca por mais política no sentido de busca por mais consenso efetivamente, né? O Durma com Essa volta já. Após mais de 3 anos de guerra, Ucrânia e Rússia começaram timidamente a negociar um possível cessar-fogo, ainda muito longe de acontecer. Também no domingo, 1º de junho, na véspera de uma rodada de negociações na Turquia, a Ucrânia surpreendeu o país vizinho com um mega ataque com drones. O João Paulo Charlot, que assina a coluna Olha Além da Fronteira, fala pra gente sobre a dimensão dessa operação militar. Olá, ouvintes. Olá, amigos do Durma com Essa. A Ucrânia conseguiu no domingo bombardear e destruir uma porção de grandes aviões militares que estavam estacionados em bases russas. E o mais impressionante é que fez isso usando dezenas de pequenos drones. Esses equipamentos relativamente simples e baratos, que podem ser operados praticamente por qualquer um, com um joystick ou mesmo pelo celular, estão revolucionando a forma de fazer a guerra. Nessa operação de domingo, batizada pelos ucranianos de Operação Teia de Aranha, pelo menos 2 bases militares russas foram atingidas. Os aviões destruídos eram grandes bombardeiros estratégicos, desses que transportam os mísseis que estão sendo disparados há 3 anos contra o território ucraniano. A operação para a Ucrânia foi um sucesso, e mesmo que sua amplitude não seja suficiente para alterar o curso da guerra, ela foi suficiente para expor fraquezas da Rússia no que parece ter sido seu maior revés militar desde a Segunda Guerra Mundial. Se você se interessa por esse assunto, talvez queira dar uma olhada na coluna que publica essa semana no Nexo Jornal.
Entrou no streaming nessa primeira semana de junho o primeiro filme de Jess Armstrong, criador da série Succession, um sucesso de público e de crítica. O filme se chama Mountainhead e tá no Max. A Giovana Castro vai falar sobre ele aqui no bloco Tudo é Cultura. Giovana, me conta sobre o que é esse filme. Mountainhead conta a história de 4 homens muito ricos do setor de tecnologia. Mais especificamente, a história de um fim de semana desses 4 personagens, numa mansão luxuosa nas montanhas. Enquanto eles estão isolados lá, o mundo está em caos, por causa da rede social de um desses bilionários, que foi inundada por conteúdos falsos gerados por inteligência artificial. Então a gente vê que, de novo, o Jess Armstrong botou os ricaços no centro dos holofotes. Ele reconheceu esse padrão, mas disse que o interesse principal dele não são os ricos em si, mas o poder deles. E o filme se inspira em personagens reais? Tem uns paralelos bem claros com Elon Musk e o Mark Zuckerberg, e também com Peter Thiel, que é o dono do PayPal e é visto como uma autoridade intelectual no Vale do Silício. Isso não é coincidência, porque o Armstrong disse que consumiu muitos podcasts e conteúdos de gente importante do setor de tecnologia. Ele disse que queria entender a cabeça desses bilionários, que ele afirma serem os verdadeiros donos do poder hoje. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Da eleição geral para o judiciário no México, passando pela operação militar ucraniana contra a Rússia e terminando com um novo filme do criador de Succession, durma com essa. Com roteiro e produção de Marcelo Montanini, apresentação e edição de texto de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlot e Giovana Castro, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Até a próxima semana!